Oi, gente. Nós vamos falar agora vamos entrar na aula de matemática, sobre múltiplos e divisores. Eu vou iniciar por divisores. Seguindo o que está lá na apostila, nós temos o número 15. Ele fala o seguinte, ó, o 15 é dividido por 3, que é 5. E o 15 é divisível por 5, que é 3. O 15, além desses dois divisores, que é o 3 e o 5, também, vou tirar essa vírgula, ele também pode ser divisível, ó, por próprio 15, que é 1, e também o 15 pode ser divisível por 1, que é 15. Então, eu tenho que os divisores de 15 são quem? 1, 3, 5 e 15. Viram aí? Então, eu posso afirmar que 3 é o divisor de 15, 5 é o divisor de 15, 15 é o próprio divisor dele mesmo, e 1. Quando eu trabalho com divisores, eu tenho um conjunto finito, tá? E outra coisa, o número 1 sempre será o divisor de todos os números. Outra coisa que nós temos são as regras de divisibilidade, os critérios de divisibilidade. Então, as regras, tem algumas que são muito importantes. Ó, o número é divisível por 2 quando o seu último algarismo for par. E aí, quem são os números pares? Ó, 0, 2, 4, 6 e 8. O exemplo que nós temos, vamos dizer, o número 24. O último algarismo é 4 e ele é par. O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Olha, um número que vem na minha mente agora. O 12. O 12 ele é divisível por 3 porque a soma de 1 mais 2 é igual a 3. Deixa eu ver o outro. O 45. O 45 é divisível por 3 porque a soma de 4 mais 5 é igual a 9. Divisível por 3. Os números são divisíveis por 5. Porque o último, ó, quando termina... Em quem? 0 e 5. Aí na apostila também tem assim, o número 6. Ó, o número 6, os divisores do número 6, quando eles são divisíveis por 2 e 3. Então, ele é divisível por 6. Quando for divisível por 2 e 3. O número é divisível por 10 quando termina em 0. O número é divisível por 9 quando a soma... Ah, tá, outra coisa. O número divisível por 9 é a mesma regra quando é divisível por 3. Quando a soma dos seus algarismos são divisíveis por 9. Então, o número é divisível por 9. Ó. Quando a soma
dos seus algarismos é divisível por 9. Tá? São as regras de divisibilidade. Na apostila vem também, ó, os números são divisíveis por 8 quando seus 3 últimos algarismos terminam em 0 e 0. Os números são divisíveis por 4 quando seus 2 últimos algarismos terminam em 0. Isso é certeza. E aí, o 5, o 6 e o 9. O 9, o número é divisível por 10 quando o último algarismo é 0. Além dos divisores, nós temos os múltiplos. Então, lembrando que divisores vem de divisão. É um conjunto finito. O número 1 é um divisor comum a todos eles, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os múltiplos. Os múltiplos. Vou seguir também um exemplo. Os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3. Os múltiplos está relacionado à multiplicação. Então, os múltiplos de 3. E ele é infinito. O 0 faz parte dos múltiplos, porque, ó, 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Ó, é infinito. Múltiplos de 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Ó. Então, são os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. O 0 faz parte dos múltiplos. É um conjunto infinito. Na apostila, ele vem comentando o seguinte. Os múltiplos de um número natural, para obter os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número pela sequência de números naturais. Quem são as sequências de números naturais? É o que, quando nós iniciamos as nossas aulas, nós falamos sobre conjuntos. Então, os conjuntos números naturais, 0, 1, 2, 3. Então, os múltiplos é da multiplicação do conjunto dos números naturais. E, ó, o múltiplo, ele deu o exemplo do múltiplo de 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Infinito. Conjuntos múltiplos de 6. Aí, ó, as observações que ele está comentando na apostila foi o que eu já falei. O 0 é um múltiplo comum, né? Todo número natural tem um múltiplo de si mesmo. Um número natural diferente de 0 tem infinitos múltiplos, ó. Infinitos múltiplos. Tá? Então, nesse conteúdo de múltiplos divisores, acabamos relembrando. Eu peço para vocês terem observação em divisores. A regra de divisibilidade. Essa regra de divisibilidade, a gente vai usar ela no decorrer de todas as atividades. Então, quando o número é divisível por 2, quando o último algarismo é par, quando o número é divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3, quando é que o número é divisível por 4, quando os 2 últimos algarismos for 0, ou no caso, fazer uma divisão. Quando o número é divisível por 5, quando termina em 0 e 5, quando é que o número é divisível por 6, quando ele é divisível por 2 e ao mesmo tempo é divisível por 3. Quando é que o número é divisível por 8? Quando ele tem os 3 últimos algarismos divididos por 8. Perdão, quando o número é divisível por 8, quando os 3 últimos algarismos for 0, você tem certeza que é divisível por 8. Mas aí em outra situação, professora, como é que eu sei? Nesse caso do 4, 8, você tem que fazer a divisão, tá? O número é divisível por 4 quando os 2 últimos algarismos for 0. O número é divisível por 8 porque os 3 últimos algarismos for 0. Mas quando não tem essa situação, tem que fazer a conta. O número é divisível por 9 é a mesma regra que eu tenho para a divisibilidade de 6. O número é divisível por 9 quando ele é divisível por...
quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Ó, quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos são divisíveis por 3, quando eu somo. Então, a regra que eu utilizo no critério de divisibilidade por 3, eu também irei utilizar o critério de divisibilidade por 9. Ok? E o número, quando é divisível por 10, quando ele termina em 0. A nossa próxima aula, a gente vai falar de MDC e MC.